Silmar César Miller e os destaques do mercado agrícola nesta sexta-feira. Bom dia, Silmar. Muito bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do canal Terra Viva. O que temos para hoje, Silmar? Bom, hoje ainda meio feriado nos Estados Unidos, bolsas nem abriram ainda. Hoje o expediente lá vai ser mais curto, a sessão da bolsa, tanto Nova York quanto Chicago, por conta do feriado de ontem, ou seja, uma espécie de emenda lá desse feriadão americano, que é o Dia Nacional de Ação de Graça, que foi ontem, fecha tudo, e hoje é tudo pela metade. Hoje é a Black Friday dos americanos, tanto tudo meia bandeira, e as sessões da Bolsa também vão ser mais curtas. Então, o mercado não abriu ainda. Bolsa de Chicago abre agora às 11h30 e também Nova York. Aqui no Brasil, destaque para o mercado financeiro, com o dólar operando com leve queda nesse momento, também aguardando a abertura das bolsas americanas, menos 0,2%, R$ 4,90. Mercado de ações em queda, por enquanto. Índice Bovespa, menos 0,7% nesse momento. Lá fora, o único destaque, o petróleo, com pequena queda aqui de 0,1%, nada muito importante, $81,30 o barril do tipo Brent, que é aquele que é referência para o nosso aqui também, da Petrobras. Meu amigo Tavinho. Mas nós temos aí alguns destaques da área econômica no dia de hoje, né? O veto do presidente Lula, a desoneração, o pessoal falando que vai reverter isso aí, a proposta do ministro Haddad de apresentar um novo projeto, enfim, isso aí deve ter algumas repercussões grandes aí durante o fim de semana e no começo da próxima semana. Sem dúvida, Tavinho, apesar de que a tendência aqui, com duas alternativas, uma é o Congresso rejeitar o veto do presidente a essa política, é uma das alternativas, e isso se encaminha realmente para esse tipo de desfecho. Mas o ministro Fernando Haddad, agora de manhã, fez uma declaração de que vai apresentar uma alternativa a essa proposta de desoneração da folha na volta do presidente Lula da reunião lá da COP, que acontece lá na Índia. É Índia, né? Bom, então tem essas duas alternativas. Vamos ver como é que isso acontece. Então, por enquanto, a repercussão ainda é de expectativa, mas já havia uma certa tendência de que o presidente realmente recusasse por conta do impacto que isso tem nas contas públicas. Agora, é uma medida muito antipática, na medida em que não só os empresários vinham aguardando por essa decisão de manter a desoneração da folha, que já vem sendo prorrogada já desde o governo Dilma, para garantir empregos, né? E isso tinha o apoio, inclusive, de todo o pessoal da área sindical dos empregados nessas indústrias, né? São várias indústrias, inclusive o setor de agronegócio, o setor calçadista, por exemplo, o setor de frangos e suínos, que emprega muita gente, todo o pessoal esperando. O fato é que ficou tudo muito em cima, né, Davi? Nós estamos aqui no fim de novembro, o pessoal precisa preparar o orçamento do ano que vem, as empresas não improvisam assim da última hora. Então vão ter que esperar agora para ver o que pode sair, seja do Congresso vetando o veto, seja do ministro Haddad apresentando uma ideia nova lá, que ninguém tem a menor ideia do que seja. Então tá aí, tudo embrulhado, Davi. Você citou bem, nós estamos no final do ano já. Hoje é o quê? 24 de novembro já, né? Dia 24 de dezembro já é o Natal, mas bem antes, a partir do dia 15 de dezembro, as coisas já começam a desacelerar, né? Então, nós temos um período aí de inércia, onde tudo fica parado. E essa decisão, do jeito que ela chegou, ela não contentou nem gregos e nem troianos, né? Nem russos e nem ucranianos, né? Não contentou ninguém. E agora cabe ao ministro Haddad encontrar uma solução para isso aí. Porque para as empresas é um grande abacaxi, um grande pepino, embora eu não goste desses termos do agronegócio, mas porque elas estavam contando com isso. Achavam que podia vetar uma coisa ou outra, mas não tudo de uma vez. Então, vai para a estaca zero. E como é que ficam os orçamentos e as programações para o ano que vem? Esse é um problema sério, muito sério, realmente, de uma economia que já não vai bem há muito tempo, né? E com trancos e barrancos lá em Brasília de tudo quanto é lado. É deputado, é Câmara Federal, é Senado e Câmara versus Supremo, é juiz que fala que tá... E tá, ó, eu vou falar, viu? O peru foi pro forno ontem lá nos Estados Unidos, no dia de ação de graças. O pessoal está atrasando a volta das coisas lá nos Estados Unidos hoje, porque o peru devia estar grande, então estou comendo o restante do peru hoje. Mas a batata está assando é por aqui mesmo, hein? Sem contar o estouro já previsto no orçamento, aliás, é uma das razões
que levaram esse veto, né, já tem um rombo acima do que era previsto anteriormente, foi anunciado ontem, se não me engano, de cerca de 37 bilhões acima do que vinha sendo previsto. Por quê? O governo não quer cortar nada, né? Só quer gastar mais. Então, não adianta, ele não tem dinheiro suficiente para cobrir essa conta, está tudo muito parado, inclusive a economia dando uma certa encolhida nesse final de ano, perspectiva de continuar assim no ano que vem. Então, tudo conspira aqui contra aumento de arrecadação, por exemplo. E aí o rombo fica inevitável, né? Corte de despesa, nada. E aí o zero é um número emblemático na matemática e na ortografia também, né? Porque o zero é o zero. Zero é zero. Não é um nem menos um. Zero é único. Então, o pessoal já está brincando aí, diz que o déficit é mais ou menos zero. Mais ou menos zero. O zero é único. Não tem um ou menos um. É zero. Zero é um negócio enigmático. Enigmático. Zero é zero. É. E aí, você tem mais alguma coisa para trazer para a gente nessa sexta-feira? Era que tinha aí um comentário que deveria ser feito sobre redução na expectativa da safra de soja, né? O que realmente está havendo uma preocupação muito grande em relação a isso. Houve uma redução, se não me engano, tem uma notícia aqui que você já deve ter dado, da redução na estimativa da produção feita pela Datagro Consultoria, não é isso? Da previsão. Datagro. Produção de soja no Brasil pode ter redução de 0,4%, safra 23-24. Isso é em função do clima? Daí para mais, Tavinha. Então, muitas consultorias estão revisando as suas expectativas de produção, tudo por conta do clima, né? Clima muito ruim no sul, por excesso de chuvas, clima muito ruim no centro-oeste e norte do país, por falta de chuvas e temperaturas muito elevadas. Tudo isso levou a um atraso muito grande no plantio, levou a perda de lavouras já semeadas, e alguns produtores estão replantando, outros não querem ou não têm condições de gastar duplamente para plantar de novo. Então, tudo leva a muita incerteza com relação às estimativas da safra brasileira de soja. E pior ainda é a questão do milho, né? O milho que é plantado depois da colheita da soja também vai atrasar bastante. Então, muitos produtores talvez até optem por continuar plantando ou replantando soja, e depois vão plantar menos milho, porque não vai dar tempo, a janela vai ficar muito curta, né? Tem que esperar a colheita da soja para plantar milho, e aí fica muito atrasada a semeadura, o período de desenvolvimento do milho. Então, é uma situação muito embrulhada dessa nova safra de grãos, tá vindo tudo por conta desse clima maluco aqui, né? Ou por excesso ou por falta de umidade nas lavouras. Tudo, agora está melhorando, a tendência a partir dessa semana de uma melhora nas regiões centrais e ao norte pela volta das chuvas. No sul continua chovendo torrencialmente a cada 3 dias que passam, né? Então, é uma situação muito complicada essa nova temporada agrícola aqui no Brasil, tá vendo? Eu estava verificando um outro negócio aí, você falou também, chegou a falar da redução da previsão do USDA, da safra de açúcar no mundo? Sim, sem dúvida. Não sei se já comentei no teu programa, houve uma redução aqui, a estimativa, que eu diria que até é modesta, acho que a redução tem que ser maior. Principalmente por conta da Tailândia, a gente tem comentado isso aqui praticamente de forma diária, Índia. Isso tem se refletido diretamente nos preços, né? Tailândia e Paquistão são 2 grandes produtores, a Tailândia é um grande exportador também de açúcar, e o Paquistão produz bastante, mas consome bastante também, então praticamente não exporta, e precisa importar, inclusive, quando há problemas climáticos por lá. Ficou uma dúvida nesse relatório do USDA, que foi divulgado ontem, se não me engano, com relação à Índia. Há uma expectativa de que a Índia também tenha uma redução maior na sua produção de cana e, consequentemente, de açúcar, e, por consequência, vai ter menos açúcar para exportar. O USDA veio com uma certa surpresa aqui, com a safra ainda com tendência de ser maior do que a safra anterior. Mas há uma certa concordância por parte do USDA que a Índia vai ter que exportar menos por questão de aumento no próprio consumo interno. Então, um pouco embrulhada ainda essa estimativa, mas confirma, de certa forma, aquilo que já vem sendo antecipado, que o ano que vem vai ser um ano novamente favorável aqui para o açúcar brasileiro, porque os preços devem continuar elevados por conta dessas quedas na produção de alguns países importantes, sejam quais forem. E a produção de açúcar vai bem no Brasil, né? Acho que é das culturas que sofrem menos entre todas aí nessas intempéries. Produção recorde este ano, sendo estimada em 41, 42 milhões de toneladas. Tem algumas estimativas são até superiores a isso, com tendência a ter uma boa produção novamente no ano que vem. É o setor que mais apresentou resultados positivos esse ano, foi o açúcar.
sem dúvida, por conta de aumento da produção de cana, com cimento de açúcar, e por preços extremamente elevados no mercado internacional, favorecendo bastante exportações e também a remuneração do produtor aqui internamente. E isso deve continuar, pelo menos até o final do primeiro semestre do ano que vem, Tavinho. Muito bom. É um setor que está indo bem. Muito bom para o setor sucro energético brasileiro, aí, o setor sucro alcooleiro, sucro energético. Sexta-feira, a Luísa Cardoso, na previsão do tempo, falou que é para todo mundo ficar em casa, assistindo televisão no fim de semana, futebol, o que quiser, porque é água, 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 água e água. E temperaturas baixas. Isso, água e frio. Água e frio. Ah, bom para tomar vinho e comer uma carne, não é? Bom para tomar vinho e churrasquinho. Boa, Silmar. Ótimo final de semana para você e até segunda. Abraço. Igualmente, Tavinho. Bom fim de semana, até segunda-feira.